Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Olá! Está começando a partir de agora o nosso Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, mas eu sou Renata Burjato e ao meu lado... Eu sou André Castilho e na minha frente, frente exatamente. Está Itamir Neves. É um prazer estar com vocês e para nós é sempre uma alegria a sua participação, porque você sabe que você é o dono desse programa. É porque você manda perguntas e a gente tenta responder. E a gente agradece a sua participação. Hoje vamos com a pergunta do nosso ouvinte Felipe, aqui de São Paulo, capital. Em Lamentações 2, versículo 14, Jeremias explica o que causou a disciplina que o povo recebeu da parte de Deus. Atualmente, pode ser que algo semelhante aconteça às pessoas que ouvem pastores que falam da graça sem necessidade de santificação? Por exemplo, na questão de identidade de gênero. Se a mensagem pregada for enganosa, quem sofre as consequências? O pastor, as ovelhas ou todos? É uma boa pergunta, né? Objetivamente, acho que a gente pode dizer, né, professor Itamir, que se a mensagem pregada for enganosa, todos vão sofrer as consequências. Todos, não tem dúvida. Todos vão sofrer. Mas vamos dar uma olhada lá no texto. Lamentações de Jeremias, porque ele está lamentando o fato de que o povo de Israel iria sofrer, ou estava sofrendo já, a consequência do pecado. Uhum. Eu queria ler, André, antes da gente ler Lamentações, que você vai ler para a gente, eu queria ler o capítulo 2 de Jeremias. Então, eu quero que o Felipe entenda bem. Ele está pedindo Lamentações de Jeremias 2,14, e eu quero ler Jeremias 2. Certo. Jeremias 2, só para a gente pegar o contexto. Diz assim, capítulo 2 do livro de Jeremias. A mim veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti. Então é Deus falando com o povo. Certo. E da tua afeição quando era jovens, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto durante muito tempo, numa terra em que você não tinha semeado. Então Israel era consagrada ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos faziam que eram bem feitos e tudo mais. Aí o Senhor fala para Jeremias, fala para o povo o seguinte, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando muitos eles mesmos. Isso que é, Deus está reclamando, falando que eles começaram bem a vida, mas agora está reclamando porque eles se afastaram de Deus. Aí, André e Renata, olha só, eu estou lendo Jeremias agora, versículo 2, capítulo 2, 12 e 13. Olha o que ele fala. É Deus reclamando do povo. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos disso, ó terra. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Por quê? 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram o quê? Cisternas rotas que não retêm água. É muito forte. Muito forte. O texto de Jeremias, os profetas, exatamente, todos eles foram bem firmes, né? São muito duros nas suas palavras. Isso. Só dando um spoiler, Joia. Praticamente todos os livros proféticos começam com condenação, juízo, mas terminam com restauração. Exatamente, porque Deus é um Deus de perdão. Exatamente. Mas antes de chegar na restauração, tem a condenação e o juízo. E tem que ter uma palavrinha no meio aí. Disciplina, a disciplina. Né? Disciplina. E na disciplina, você espera-se, quem está disciplinando, que haja o quê? Arrependimento. Pronto. Agora, o livro de Lamentações é depois disso daí. Exatamente. É depois dessa palavra disciplina, porque o povo não se arrependeu. E o livro de Lamentações é principalmente um livro sobre um lamento, por isso que é Lamentações, a respeito da destruição da cidade de Jerusalém. Exatamente, isso mesmo. Porque ele é depois da destruição realizada por Nabucodonosor. Isso.
E ele é muito interessante porque ele é um poema grande, organizado em ordem alfabética. Muito bonito, muito bonito. Então, quando você olha... Eu estou aqui com a versão, a Almeida Revista atualizada, que ele coloca direitinho. Cada letra do alfabeto começa com Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim por diante. Isso. Até chegar na última letra, que é o Tal. Mas quando a gente olha para esse texto de 14, ele começa o 13 dizendo: o que posso dizer a seu favor? Exatamente, isso. Com que posso compará-la, ó cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la a fim de trazer-lhe consolo, ó virgem, ó cidade de Sião? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Então. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. Ou seja, se tivesse sido exposto o pecado, poderia, quem sabe, arrependimento, evitar o cativeiro. E aí, então, evitaria o cativeiro. As mensagens que eles lhe deram eram falsas e enganosas. Então, aí depois ele vai falar de tudo o que aconteceu, mas existe, e Jeremias é muito forte nisso, por isso que há essa ligação de Lamentações com Jeremias, porque inclusive Jeremias tem embates com falsos profetas. Sim. Então é muito... Tem aquele episódio lá que ele está no templo com uma canga, né? E aí um falso profeta aparece lá, né? Dizendo: não, Deus não falou nada disso que ele está falando, né? Vai dar tudo certo no fim. Deu tudo certo, sim. Opa! A Babilônia acabou com eles. Então, é verdade que o que causou a disciplina por parte de Deus teve a ver com o falso ensino, mas o povo também não deu ouvidos ao ensino correto. Então, todo o povo sofre as consequências, inclusive aqueles que tentam ser fiéis, sim, mas o próprio texto de Jeremias traz isso, há uma disciplina especial e um juízo especial sobre a liderança, certo, professor Itamir? Inclusive, nós podemos lembrar de um texto muito fácil. Quer dizer, muito fácil. Não, é fácil lembrar o texto. Mas é muito sério. A Renata, leia para nós, por favor, Tiago 3:1. Tiago 3:1 fala muito sério sobre quem ensina. Exatamente. Para ver se o que nós estamos ensinando. Então, o Felipe está dizendo exatamente sendo pastores, isso. Mesmo assim, tá bom? A gente não está desencorajando vocês. Não. Mas é que a responsabilidade pastor, mas pregue a palavra. Não é certo? Sim. Não tenha dúvida. Olha só, o Felipe então está certo. Se a mensagem pregada for enganosa, quem sofre as consequências? O pastor, as ovelhas ou todos? A nossa resposta é todos. O pastor certamente, porque nós vamos ler um texto muito sério com relação àquele que ensina. As ovelhas, porque não ouvem a palavra de Deus. E graças a Deus, hoje, em qualquer nação, né, nós temos a palavra de Deus que pode ser manuseada pelo próprio povo. E, com certeza, todos vão receber as consequências, porque não ouviram a palavra, não obedeceram. E agora eu quero que a Renata leia 3:1, porque essa é a palavra para os líderes. Ai. Não se apressem em querer ensinar, meus amigos. Ensinar é muita responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados porque se exige muito deles. E nenhum de nós é perfeitamente qualificado para essa tarefa. Erramos quase toda vez que abrimos a boca. Olha só. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, aí está uma pessoa perfeita com total controle da vida. Tanto que eu quero lembrar, toda vez que a gente vai fazer o programa, a gente sempre fala que Deus nos direcione, que a gente seja usado por Ele. Agora, Itamir, uma pergunta também que fica aqui. Quando vocês pontuaram que todos os textos dos profetas mostram um alerta, um juízo para promover um arrependimento através da disciplina, para promover uma restauração. Exato. Nos tempos atuais, se as pessoas estiverem dando ouvidos para falsos pastores que dizem que amam a Jesus e tudo mais, mas estiverem sendo desencaminhados, vai ter esse tempo ainda para retorno ou não? Eu creio que ainda há tempo. Hoje ainda é o dia da graça, aquilo que outros textos bíblicos falam, que nós estamos no dia da graça. Então, enquanto nós tivermos... Outro dia nós falamos num programa falando sobre o tempo do Senhor, o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É exatamente a época que o Senhor Jesus veio
e a época que ele vai voltar. Então, nós estamos no dia do Senhor, nós estamos no hoje de Hebreus. Hoje com letra maiúscula, com H maiúsculo, hoje. Então, hoje, se ouvires a voz de Deus, voltem, se arrependam. Então, hoje nós temos essa possibilidade. Agora, vai chegar um tempo que não vai haver mais disso aí. E aí, então, não tem mais arrependimento, não tem mais perdão, porque já é o dia do juízo. Isso. E uma coisa dessa, uma disciplina dessas pode acontecer hoje? Eu creio que sim, pode acontecer. Pode ter até profecias de gente que está falando, toma cuidado, porque vai acontecer. É claro que nem toda a desgraça, principalmente desgraça universal, ela é juízo. O juízo, Jó mostra isso. Exato. Quer dizer, o juízo não. O sofrimento pode vir para quem está andando com Deus, como uma maneira de Deus poder trabalhar na vida daquela pessoa. Aprimorá-la para passar a eternidade. Agora sim, pode ser que algo semelhante aconteça hoje, né? Independente de qual seja a heresia que esteja sendo pregada, sim, né? Pode ser que aconteça mesmo. Sim. Agora, aconteceu a chuva no Rio Grande do Sul. Foi por causa disso? Não sei. Então, isso exatamente. Eu queria usar exatamente esse exemplo. Todo mundo sabe o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Temos ouvido uma notícia muito séria, eu quero falar isso com um grande temor, que ali no Sul nós temos um foco de muita gente que não adora a Deus, que tem outro tipo de crença. E são, realmente, essa é uma palavra muito delicada que eu vou falar, e certamente alguns ouvintes do Sul vão reagir a isso aí. Muita gente que tem muito envolvimento com coisas místicas. Só vou falar isso daí, você sabe o que é. Então, alguns têm dito que aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul foi a mão de Deus pesando sobre a população, sobre o povo. Porque exatamente o que aconteceu aqui, porque não acreditavam em Deus, Deus mandou a Babilônia. E assim, nós podemos ver, não só na vida pessoal, mas podemos ver também que Deus ainda continua trabalhando, chamando o povo para si, através de outras intempéries, através de várias outras situações. Agora, é impressionante que através desse sofrimento, muita gente tem se voltado para Deus. Exatamente, é o que ele está querendo. Lembra que você falou outro dia num programa, você falou que ou a gente vem por amor ou pela dor. E Deus muitas vezes usa a dor para chamar a gente para Ele. Terminamos esse tempo aqui junto com vocês, mas a gente agradece muito. E se ficou alguma dúvida, pode mandar mais pergunta para a gente também. Agora nós vamos com a participação do Éder Dias. Ele quer saber o seguinte: existiria 2 batismos? Água e fogo? Mateus 3,11 ele cita aí como referência. Ou ele fala que o fogo trata-se da condenação eterna? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Vamos dar uma olhada no texto bíblico, certo? Então é a palavra do Mateus, que é um discípulo do Senhor Jesus. Vamos lá. Os batizo... Isso, não, tá bom, pode ler, vai lá. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Isso. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, esse fogo aqui é o Espírito Santo que vem, mas é o juízo, não tenha dúvida nenhuma, Agora, vamos lembrar bem, quem está falando isso é João Batista. João Batista, então, está declarando uma coisa muito importante. Olha só, lembra que lá em Isaías ele é chamado do precursor do Messias, é aquele que vai apresentar o Messias ao mundo, né? Por isso que ele fala lá no livro de João, eis o Cordeiro, apontando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era mais bode, ovelha e não sei mais o quê. Não, era Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Aí ele fala o seguinte, eu batizo com água para arrependimento. Arrumem a sua vida porque o Messias está chegando. Mas esse que vai chegar de uma maneira especial. Ele vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, para mim, André e Renata, é o quê? O selo que o Senhor nos dá de que nós somos salvos.
de que nós recebemos o Senhor, de que Ele entrou na nossa vida. Lembra de Efésios 1, 13 e 14? Certo. Nós somos o quê? Selados. Uma vez que você é crente, se você realmente nasceu de novo, você é selado com o Espírito Santo. Beleza? Certo. Então tá. Ele nos batizou, é Ele que nos batiza com o Espírito Santo. Então aqui é um detalhe muito importante teologicamente. Não é batismo do Espírito, é batismo de Jesus que batiza no Espírito. Ou com o Espírito. Com o Espírito, tudo bem. Ele que nos dá o Espírito. Lembra que o Espírito Santo não tinha vindo, só quando ele subiu, ficou lá em cima com Deus, é aí que o Espírito Santo veio para inaugurar a igreja em Atos 2. Certo. Beleza. E o que é esse batismo com fogo? Certamente é aquilo que vai acontecer, aquilo que nós lemos outro dia, num dos programas, em 1 Coríntios capítulo 3. Todas as nossas vidas vão passar por esse fogo, por esse juízo, por essa visão de raio-x que o Senhor Jesus tem. Eu vou fazer uma comparação aqui e depois vou até parar de falar porque eu sei que vocês vão me criticar. Hoje o professor Itamir, essa semana, ele está polêmico. Não, veja só. O olhar de Jesus é muito maior do que o do super-homem. Oh, legal. O super-homem, ele nesses filmes aí, ele olha e vê as coisas que vão acontecer, ou então vê a pessoa lá atrás e tal. Olha para através da parede, exatamente. Olha o osso da pessoa e tal. Mas o que Jesus vê? Jesus vê lá dentro, é o nosso coração, é o nosso interior. E a partir daí, esse fogo vai penetrar, ele vai purificar, ou então ele vai condenar. Eu creio que aqui o fogo não é essa ideia de que muita gente tem, o fogo de Deus é para dar poder. Dar poder, para avivar a igreja. Não tem, desculpe, mas não tem nada disso. O fogo é juízo. Esse texto está falando disso. Exato, esse texto está falando de fogo como juízo, isso. Na ideia principalmente do ourives ou do ferreiro, isso que purificam o metal e trabalham com o metal utilizando o fogo, porque o metal você só consegue mexer nele, trabalhar com ele em altíssimas temperaturas. Exato. Aí você consegue modelar o metal. Então é essa a ideia que está aqui. Não tem dúvida nenhuma. Eu concordo com isso. E também a ideia que envolve a comunidade agrícola. É uma comparação para o pessoal que era de comunidade agrícola. Então ele vai pegar a pá em sua mão, vai limpar ali o lugar, né? Uhum. Vai limpar a eira, né? O lugar exatamente. Onde você colocava as coisas, né? Da plantação e fazia a separação. Bem naquela parábola do joio e do trigo. Exatamente. Então eu vou separar a palha do fruto, daquilo que serve para alguma coisa. A palha, o que eu faço com ela? Vai queimar. Vai virar fogueira. Exatamente. Então, ou a sua árvore serve para ser uma figueira, ou ela vai virar uma fogueira. Gostei dessa. Entendeu? E só para completar uma outra coisa aqui, Renata, que a gente precisa dizer, provavelmente, ele está... Também, quando ele fala de 2 batismos, nosso querido ouvinte está querendo... chamar a atenção para a doutrina do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, tá? O pastor Itamir tem a sua posição de que o batismo com o Espírito Santo acontece na hora da conversão. Exatamente, isso. Nós sabemos que tem irmãos queridos exatamente. Que entendem que o batismo no Espírito Santo é uma experiência após a conversão. Uhum. Eu acho que entendo que isso deve ser respeitado. Não, sem dúvida. No entanto, o que é ensino errado, e isso nem os pentecostais, bons teólogos pentecostais acreditam nisso. Então, que o ensino errado é que a pessoa pode se converter sem ter o Espírito Santo. Não tem jeito. Não tem jeito. No momento da conversão, recebe o Espírito Santo. Exatamente. Vamos e o que nós assim, entendemos... ao menos como selo. Isso. Mas aí há discussão a respeito dessa experiência posterior. Ela pode ser uma experiência, como alguns dizem, né, de batismo, ou seja, uma experiência profunda, em que o Espírito Santo... Até existem alguns que chamam disso de evangelho pleno, né, de uma plenitude do Espírito Santo. Isso. Alguns entendem que, na verdade, você tem a plenitude e
perseverança na palavra, você vai amadurecendo, e outros têm a ideia do enchimento, Exatamente. que pode acontecer tanto de maneira gradual como de uma vez. E aí, quando você tem fogo numa gasolina, tanque cheio de gasolina, explode, e aí acontecem algumas experiências. Então, tem essas visões que a gente, como RTM Brasil, respeita, devemos respeitar, porque somos interdenominacionais, mas esse texto aqui, ele está diferenciando o batismo de João, que era um batismo com água para arrependimento, e o batismo de Jesus, que é um batismo com o Espírito Santo, ou seja, há algo diferente aqui. Ele vai encher a igreja de poder com o Espírito Santo, e esse batismo com o Espírito Santo também vai envolver o juízo de Jesus, porque aí nós estamos na chance final. Certo, professor Itamir? Sim. Você vê que o meu sim não foi um sim enfático, né? Não, mas complementa, não, por favor. Só para dar um outro toque aqui, que é importante a gente lembrar, de Efésios capítulo 4. Há um só batismo. Pronto, era isso que eu queria... Há um só batismo. A forma dele, né? E aí tem gente que batiza com água bastante, que é por imersão, tem gente que batiza com pouca água, que é por aspersão, são mais ecológicos, né? Mas o importante é saber que esse batismo que nos une a Cristo é o batismo com o Espírito Santo. Certo. Eu queria até, então, aproveitar, porque eu vejo que muitos ouvintes perguntam isso. A pessoa que já crê em Jesus, certo, né? Que já foi batizada. Muitas se colocam numa posição de espera pelo segundo batismo. Nós estamos aqui respeitando as opiniões, mas a gente acredita que a gente não fica numa espera passiva. A gente recebeu a Cristo, a gente vive já aproveitando o que nós já recebemos. Nós já recebemos o poder para crer, que foi o próprio Espírito Santo que concedeu, ele que opera para que a gente possa crer. E a pessoa tem que ficar esperando mais alguma coisa, ou ela tem que deixar ser enchida pelo Espírito Santo à medida que ela exercita as disciplinas espirituais e busca conhecer mais de Deus todo dia? Então, eu queria colocar mais um texto bíblico que nos ajuda exatamente isso. Você vai abrir lá em Efésios 5,18? Você vai abrir em outro texto? Posso abrir em Efésios 5,18. Eu ia abrir em outro texto, mas posso abrir em Efésios 5,18. Olha, então você que está nos vendo e nos ouvindo... Que é bom também. Efésios 5,18. Então, como é que o Espírito Santo vai atuar conosco? Vai atuar em nós. Nós precisamos, aquilo que a Renato falou, dar autoridade, dar liberdade para ele. Leia lá, por gentileza, André. Não se embriaguem com vinho. Beleza. Que leva à libertinagem. Sim. Mas deixem-se encher com o Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Beleza. Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Desculpa, eu falei, mas deixem-se encher pelo Espírito. Exatamente, exatamente. Então, hoje, por exemplo, hoje é uma quinta-feira, estamos gravando, e hoje nós tivemos um culto aqui na rádio. Então, é bom que você saiba que a gente tem culto e a gente está orando por você que está nos vendo, está nos ouvindo. Então, o que nós fizemos hoje? Participamos da ceia do Senhor. E tivemos momentos muito gostosos de louvor. Então, nós estamos fazendo exatamente isso, nos enchendo do Espírito Santo, cantando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantamos vários hinos bíblicos. Então, é aquilo que a Renata falou, ele vem para nós, eu vou ficar esperando o quê? Não, eu já vou utilizando aquilo que o Senhor me deu. Agora, como é que eu vou utilizar? Abrindo as portas para que ele possa, então, me encher. Exatamente. Tá certo? Exatamente. Ele vai me dirigir. Isso. Acho que uma coisa muito importante é que, assim, a gente respeita muito a questão da igreja e a tradição na qual você que está vendo e ouvindo a gente está inserido. Certo. Então, mas uma coisa que a Bíblia diz é justamente isso. E todas as igrejas evangélicas também vão concordar. Você quer ter experiências com Deus? Busque-o. Exatamente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Isso é a promessa dele. Então, conforme você busca Deus, ele vai te dar essas... Então, isso é bíblico. Agora, como vai ser essa experiência? Aí nós temos cada denominação, cada igreja que tem ali a sua tradição e o seu entendimento. Não. E você deve, se existe alguma dúvida,
deve buscar, inclusive, o seu pastor, conversar com ele, pedir oração e estar, mas assim, existe a nossa responsabilidade, a nossa busca ativa por Deus, e ele vai dar. E outra coisa que só para a gente talvez encerrar, não sei, no seu tempo, mas lembra de Atos. Nós tivemos vários crentes, mas com várias experiências diferentes. Por exemplo, o pessoal lá de Jerusalém, Atos 2, receberam o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em que línguas? Língua que todo mundo conhecia. Lá em Samaria, o que aconteceu? Não aparece que eles falaram em línguas nem nada, só apenas que o Espírito Santo veio. Em Cornélio, lá capítulo 2, a experiência foi diferente, novamente. Eles começaram a falar em línguas e profecias, ficaram profetizando. Então, em cada uma dessas situações, a gente até é bom, porque todo mundo vai perceber que nós temos o Espírito Santo, temos que dar liberdade a Ele, mas o Senhor é que vai fazer a gente ter experiências conforme Ele quiser, para a glória dEle. Agora vamos com Marco Ferrarese. Ele disse o seguinte: obra de macumba, feitiçaria, entre outras coisas, pega em crente? Ou só pega se for crente desviado? Essa pergunta é muito boa. Porque assim, nós temos uma realidade no Brasil, e até na nossa sociedade que envolvem essas diferentes tradições. Agora, eu tenho uma experiência legal para contar. Vai, conta, é legal. Que é a seguinte: eu conheci uma pessoa que ela fazia muita obra de feitiçaria contra outros. E sempre tinha sucesso. E fazia sempre e conseguia tudo o que queria. Aí ela foi, levou para a pessoa o nome de uma lá que ela queria... que estava no caminho dela e ela queria ultrapassar para poder continuar crescendo. Levou o nome, aí a pessoa que fazia esse tipo de ritual pegou aquilo e falou: contra essa eu não posso mexer, não. Opa! Essa daqui é crente. Interessante. Então, muito bonito isso daí. E aí vem uma questão, essa é uma experiência. Agora, eu não posso transformar esta experiência em doutrina. Exatamente. Então, e existem outras experiências. Então, eu vou contar mais uma aqui. Posso? Vai, firme. Conheci outra pessoa que se converteu. Aceitou Jesus, mas tinha conexões, tinha pactos, digamos assim. Certo. E aí, essa pessoa, ela aceitou Jesus, mas ela ainda tinha elementos dos seus pactos na sua casa. E aí ela começou a sentir opressão, coisas ruins com ela. Aí que ela chamou os pastores, o pastor naquela época, e pediu: olha, eu tô sentindo isso, está acontecendo isso e tal. Aí o pastor olhou na casa todos aqueles elementos, objetos e tal, e falou: olha, a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui. Exatamente. Levou para a igreja, quebrou, queimou. E eu lembro de uma cena... Eu era pequeno, eu vi um desses objetos sendo quebrado, porque inclusive tinha sobrado lá da queima. E aí depois disso a pessoa parou de ter essas experiências desagradáveis. Novamente, é uma experiência. Eu acho que essas experiências elas acabam sendo muito individuais e particulares, e algo tem que ser analisado caso a caso. Mas... diante disso, nós temos o ensino bíblico que precisa estar acima da experiência. Então, cada experiência ela vai ter que ser avaliada caso a caso. Mas o ensino bíblico nos mostra um caminho. Isso. Então, por falar em experiência, eu também tenho experiência muito clara que aconteceu comigo mesmo. Eu era pastor de uma igreja, determinada igreja aqui no centro de São Paulo, e foi convertido. Nós levamos, através de um outro amigo, um despachante. Eu falo despachante porque é interessante. Ele trabalhava com essas questões de documentos de carro, que é o despachante, pensei que era que despachava outras coisas. Não, mas peraí. Ele era também despachante das outras coisas. Certo. E ele fazia umas coisas assim terríveis. Esse cara é aquele cara que era usado por
um espírito maligno que fazia operação e tal, umas coisas assim, meio barra pesada mesmo. Certo. E ele se converteu, aceitou o Senhor Jesus Cristo. Jesus veio e pegou ele. Tá, ele aceitou, e aí ficou uma luta, e é bom que a gente saiba, é bom que o como que é o nome dele? O Marco Ferrarese. Saiba que há uma luta mesmo. Porque o diabo, o inimigo de Deus, não quer perder ninguém. E aí, então, é uma luta espiritual, enquanto o Senhor Jesus está chamando o diabo, está procurando prender essa pessoa. Isso aconteceu com esse homem chamado... Não vou falar o nome dele. Certo. E aí aconteceu durante alguns meses essa luta. E aquilo que você falou agora há pouco, André, realmente, nós fomos na casa dele, tiramos tudo da casa dele... E ele estava consciente, eu quero Jesus. Quer dizer, então a pessoa estava clara, racionalmente, sabia que o Jesus era o caminho. E aí mudou de vida, certo. Mudou. Aceitou, certo. Nós limpamos tudo e tal, colocamos... Foi interessante essa experiência sua, porque aconteceu comigo. Nós levamos para a igreja, fundo, aquele latão grande, enchemos de coisa lá, tacamos fogo e acabou com tudo. Muito bem. Essa daí é uma experiência, como você falou. Não podemos trazer isso como doutrina. Mas eu queria mencionar 2 versículos, e eu acho que você também deve ter algum outro aí preparado para trabalhar conosco. Olha só, o que Paulo fala, o que Pedro fala e o que Tiago fala, são 2 verdades assim impressionantes. Eu queria que a Renata lesse para nós, primeiramente, Tiago 4:7, na Bíblia, a mensagem. Vamos ver. Então, rendam-se à vontade a Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus e ele o atenderá na hora. Chega de se enlamear. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Maravilha, maravilha. Então, o que eu tenho que fazer com o diabo? É falar não. É resistir a ele. Porque ele, olha, o que a Bíblia fala é muito sério, né? E essa palavra eu já vi no grego, é resistir, é realmente, seja duro, que ele vai fugir de você. Qual o texto que você viu aí? Não, eu estou com outro em mente, mas primeiro vamos para o 1 Pedro. Então né? 1 Pedro 5, 7 e 8. Você pode ler também? Sim, e eu também estou com outro texto aqui, mas que legal. Bom. Não, é isso aí, é isso aí. Tem que ser Bíblia mesmo, porque aqui nessas horas já contamos as experiências. Exatamente, agora tem que ser Bíblia. Tá bom, 1 Pedro 5... Versículos 7 e 8. Pode ler, começar com o versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, 7 e 8. Pedro, Renata. Espera aí. Eu vendo daqui. Calma que a gente não quer fazer barulho aqui, mas não tem jeito de não fazer barulho. Não. Os ouvintes têm que saber, têm que ouvir ver e ouvir as viradas de página. Então vamos lá. 1 Pedro 5, versículos 6. Portanto, contentem-se com o que são e não empinem o nariz. A mão de Deus é forte e está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo. Vivam livres de preocupação na presença de Deus. Ele toma conta de vocês. Isso. 8. Tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo e quer atacar. Ele não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Então, não baixem a guarda. Continua. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento de vocês não vai durar para sempre. Exatamente. Não na presença de um Deus generoso que tem grandes planos para nós em Cristo Jesus. Olha só que bonito. Na minha versão, que é a Almeida atualizada, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando o quê? Alguém para devorar. Resistir-lhes firme na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Quer dizer, não fique chorando aí, ai meu Deus, por que comigo e não por que com o outro? Não. Fica firme e resista ao diabo, porque ele está querendo pegar você. Resiste firme na fé. E o texto de Tiago que nós lemos, ele vai fugir de nós quando nós apelamos para o Senhor. O grande inimigo nosso é o diabo, porque ele é inimigo de Deus. E a partir daí há uma luta espiritual, realmente.
E graças a Deus, quando nós podemos recorrer a Ele, temos plena confiança de que vamos ser vitoriosos, porque a vitória é do Senhor Jesus. Então vamos rapidamente ler mais 2 outros textos e chegar a uma conclusão. Joia, eu quero ler joia. aqui João, capítulo 6, no versículo... Ah, legal, esse texto é muito bom. Versículo 39. Na verdade, a partir do versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Ou seja, a proteção. E aí sem dúvida. O Efésios 4, a partir ali do versículo 27, a partir do versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Exatamente. O que podemos concluir aqui, professor Itamir? Feitiçaria, entre outras coisas, pegam em crente, não pegam em quem está firme em Deus. Exatamente. Em quem está com Deus. Isso. Aquele que ele deu, de modo algum não sairei fora, há proteção para aqueles que buscam a Deus. Agora, é possível que eu dê lugar ao diabo na minha vida? Infelizmente, o texto possível. diz que sim. Sim. Agora, como é que isso vai acontecer? Essa dinâmica que a gente tem que ver caso a caso. Que é essa luta espiritual, né? Exatamente. Não é assim, se uma pessoa fizer uma obra contra mim, eu estando firme em Deus, ela vai ter êxito? Não vai. Não. A Bíblia mostra pra gente que de fora não pega. Pode acontecer coisas se eu der essa liberdade. Outro exemplo, que agora eu lembro que é do Antigo Testamento, agora eu teria que pesquisar aqui, mas acho que a gente nem está com tempo, mas é o exemplo de Balaão. Balaão tentou amaldiçoar, quer dizer, tentaram pagar Balaão para amaldiçoar, Balaão falou, esquece que não vai dar. Não vai dar. Que você... Aí depois outro texto, lá em Hebreus, se eu não me engano, vai dizer, né? O que você tem que fazer? Você tem que fazer primeiro o povo pecar. Exatamente. Aí o povo vai sofrer juízo. Mas você tinha falado que você tinha um versículo. Não, é que pensando nessa questão do poder e de quem a gente está debaixo, que nos protege, lá em 2 Timóteo 1, no versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Nesse caso desse poder, ele preenche a casa. Então, se a casa estiver cheia, não tem como entrar, né? Agora, se essa casa estiver vazia, porque quando fala também crente desviado, será que a casa um dia já esteve cheia? Sim. Esse é o ponto. Se nasceu de novo mesmo ou não? Ou se só é um frequentador de igreja, aí vai pegar mesmo. Sim. E aí, se a pessoa sentiu que pegou, o que ela tem que fazer, Itamir? Aí tem que orar. Se ele realmente crê em Jesus, é orar e pedir. E é o que a Bíblia fala nesses 2 versículos que eu mostrei, é resistir o diabo. Falar, Senhor, eu dependo do Senhor. Então, Satanás, eu estou ouvindo uma palavra para você. É não, aquilo que você leu agora há pouco. Então, não dá colher de chá para ele. Ele pode vir com opressão, como você falou, não é com possessão. Ele pode possuir, sim, pessoas que não são do Senhor Jesus. Mas quem é do Senhor Jesus, nós somos completamente livres pelo sangue de Jesus. E aí eu posso resistir, porque ele vai fugir. Ele foge mesmo. É o inimigo derrotado. E agora, sem colher de chá, que o nosso tempo também terminou, mas mande mais perguntas para a gente aqui no Entendendo a Bíblia. Agora nós vamos com a Laura Salles. Ela pergunta o seguinte: como conversar com quem acha que a Bíblia precisa ser reescrita? Fala, André. Conversando. Só conversando. Não, eu entendo que nós precisamos conversar com todas as pessoas. Agora, já dando uma dica aqui importante, né? Que a gente até falou em algum programa recente sobre isso, né? Eu falei, eu coloquei a pessoa não quer aceitar. Tá bom, não atire pérolas aos porcos. Jesus fala isso, então bate o pó das sandálias. Agora continua vivendo, continua conversando, continua tendo relacionamento. E continua orando por essa pessoa. Continua orando, né? Que isso vai acontecer. Agora, o que eu acho mais complicado é quando tem gente que diz que é cristão, tal, mas
Eu acho que isso aqui na Bíblia precisa ser mudado. Exatamente. Isso aqui na Bíblia não é bem assim, valeu para aquela época, não vale para hoje, né? Ou eu já ouvi isso de cristão. Na teoria é uma coisa, a prática é outra. Olha só, o que é isso? Pelo amor de Deus. E aí a gente tem que ver na Bíblia que palavra que pode ser dada, mas assim, basicamente, você tem que ter alguns limites que você nem vai conseguir. Você tem que, assim, realmente entregar para Deus. Sim. Né? Entregar para o Senhor. Cada o próprio situação. Apóstolo Paulo fala, agora eu não sei se é em Timóteo, mas ele também fala em Coríntios, que teve gente que ele entregou para o diabo. O diabo, né? Não, sem dúvida. Alexandre e Himeneu, não é isso? E os latoeiros, né? Himeneu e Fileto, né? Isso. São exemplos. E 1 Coríntios é quando ele entrega aquele moço que estava tendo relacionamento com a sua madrasta. Pois é, muito Embora sério isso. a gente entenda que o pai tenha morrido, mas de qualquer maneira não era uma coisa bonita. E ele falou, entreguem esse cara para Satanás. Posso aproveitar e ler então esse texto? Pronto. Olha, lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, concentrem-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito para não ter do que se envergonhar. Você sabe que palavras não são só palavras. Se não tem o suporte de uma vida reta, elas envenenam a alma. Himeneu e Fileto são exemplos. Eles desviam os cristãos do caminho e se afastam da verdade quando ensinam que a ressurreição já aconteceu. Enquanto isso, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, como sempre. Muito bem. Então, a pergunta muito clara aqui é como é que a gente pode trabalhar, conversar, dialogar com alguém que acha que a Bíblia precisa ser mudada. O que eu tenho falado nas minhas pregações, nas minhas aulas, André e Renata, é o seguinte, queridos amigos que estão nos vendo e ouvindo, é que nós temos que trabalhar com a Bíblia de uma maneira inteligente. Pronto. Lembrando que a Bíblia é uma revelação progressiva de Deus. Pronto. Então, veja só, a maneira como ele falou com Abraão, Isaac e Jacó foi uma maneira. A maneira como ele falou com Moisés foi uma outra maneira. Lembra de Hebreus capítulo 1? Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Então, quando ele fala para os profetas, fala de uma maneira. Quando ele fala, por exemplo, para Davi, para Salomão, que são homens sábios, ele se revela com uma poesia. Então, a maneira pela qual ele foi se revelando, e nós precisamos entender isso daí. Cada pedacinho da Bíblia tem uma maneira de nós interpretarmos. Então, eu tenho falado, pegue o princípio bíblico. Pegue o princípio bíblico para depois, então, você falar que isso aqui pode ser feito ou isso aqui não precisa ser feito. Por exemplo, só rapidamente um exemplo. 1 Coríntios, capítulo 11. Certo. Que fala que a mulher tem que ter cabelo comprido? Não, ali fala de um véu que demonstra o quê? Que ela é submissa ao marido. Então, e hoje nós temos, queridos irmãos, que ainda respeitam isso. Que a mulher tem que ter cabelo comprido, não pode usar certo tipo de saia e tal, certo tipo de calça, não. É só saia ou vestido. Então, você tem que pegar o princípio. Não é que eu vou rasgar isso daqui, tem que ter uma outra. Não, eu pego o princípio, porque a palavra de Deus é eterna, então ela tem princípios. E a partir desses princípios, de uma boa hermenêutica, uma boa interpretação, eu vou poder seguir tranquilamente. Porque é o próprio apóstolo Paulo que dá essa orientação para aquela igreja, ele vai falar em Gálatas que não é por você fazer aquilo ou deixar de fazer outra coisa que você vai alcançar a salvação ou ser santificado. Não é isso. Né? Vou até abrir. Abrem aí em Gálatas no. Mas eu quero que você leia final também. Do capítulo 5, certo? Não, sim, mas eu quero que você leia Gálatas 3:28. Só para a gente ver uma coisa interessante aqui. Porque eu dei um exemplo sobre mulher. Certo. E eu quero que a gente acerte isso. Não há judeu nem grego. Isso. Escravo nem livre. Homem nem mulher. Pois todos são um em Cristo Jesus. Então não tem essa diferença. Tá certo? Então, tem igrejas que hoje, mulher senta de um lado, hoje ainda, século XXI, 2024, não estou em 1000, não, 2024. Nós fomos numa igreja agora, lá no Nordeste brasileiro,
em que a Beth ficou sentada de um lado, eu tive que sentar do outro, porque tem essa separação. Em Cristo, 3:28 de Gálatas, todos somos um. Nós somos parte do corpo de Cristo. Fala, qual o texto que ela vai ler? Gálatas 5, 25 e 26, pode ser? Pode. Tá. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia, um sentimento no coração. Joia. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações, como se um fosse melhor que o outro. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável em Cristo. Isso. Tem outros textos que vão falar sobre essa questão aqui. Hebreus dá um estudo muito bom sobre que aquilo que eram leis cerimoniais do Antigo Testamento já passaram porque elas eram sombra daquilo que viria e hoje nós vivemos aquilo que veio. Que é a realidade do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Agora, falando sobre a palavra de Deus em si, como nós podemos ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus da maneira como ela está? 2 Timóteo 3, 16 a 17. Isso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Mas com que objetivo? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, e a escritura... se toda palavra, se toda escritura, é toda escritura. Toda escritura. E a escritura aqui, ele está falando do Antigo, mas também já está falando do Novo Testamento. Tranquilo. Porque lá em 1 Coríntios, Paulo fala que aquilo que é ensino apostólico já é inspirado também, aquilo que o Senhor Jesus falou também. Então, a gente precisa entender que a Bíblia ela tem autoridade espiritual porque as pessoas que a escreveram foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Esse é um argumento para ser usado com um cristão. Isso. Então, é assim que você deve conversar. Claro, num diálogo bom, um diálogo saudável, lógico. sem briga. Se a pessoa começar a brigar, aí tira o pó das sandálias e sai, e ora pela pessoa. Isso daí. Agora, o cristão que acha que a Bíblia precisa ser escrita, irmão, toda a escritura é inspirada por Deus. Exatamente. Toda a escritura é. Então, é importante a gente ter isso em mente. Você quer... Eu quero fazer uma pergunta, porque talvez isso que a gente citou também dá margem para quem quer que a Bíblia seja reescrita. Por exemplo, a gente leu Gálatas capítulo 5, falando que depois de Cristo já não há separação entre homem nem mulher, somos todos um em Cristo. Então eles pensam que aquela antiga ordem também já passou, daquilo que Deus tinha criado como homem para ficar junto com a mulher. Tem coisas... Itamir, que são vontade de Deus, por mais que algumas questões ritualísticas tenham mudado, tinham a ver com o tempo, mas tem essências de valores de Deus que continuam perpétuos, né? Então, esse é o princípio. Você tem que pegar esse princípio e ela, como é eterna, ela vale para nós hoje. Então, essa história hoje, infelizmente, em que a nossa sociedade está, a nossa sociedade brasileira, em que até o próprio... membro alto da nossa justiça tem aprovado o casamento, por exemplo, de pessoas do mesmo sexo, está errado. Então, não é por causa disso, da modernidade da sociedade, que eu vou mudar a Bíblia. Não, eu vou descobrir o princípio e vou seguir o princípio. Então, tem coisas que a sociedade tem assumido e a própria legislação tem dado ok, pode ser assim. Não, mas a Bíblia não diz isso. E o princípio é esse daqui. E o princípio eterno tem que ser respeitado. E nesse caso, o próprio Supremo Tribunal Federal, na decisão está escrito que devem ser respeitados o ensino, o dogma religioso. Então, nós temos esse respeito. Se a gente acredita nisso, claro, não vamos ser violentos com quem pensa ou pratica diferente da gente. A própria Bíblia não nos permite odiar, ela fala que nós devemos amar a todos. Até os inimigos. Até os inimigos. Então, mas isso não significa concordar com todo mundo. Ou viver como todo mundo. Ou que nos obriguem a viver ou aceitar nas nossas comunidades de fé isso. Não, exatamente. Não, nós temos a nossa liberdade também garantida pela Constituição e por decisões das instâncias superiores. Portanto, conversar com essas pessoas muito na boa, com muito carinho, com muito amor. E aí, o último texto que eu queria falar é 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 19.
É o 19? Deixa eu lembrar aqui se é o 19. É nada, nem tem... Não, o 19 é outra coisa. O que você quer falar? Mas eu quero falar sobre o Antigo Testamento? Não sei o que você quer falar, mas você tem 30 segundos para falar, hein? Não, mas eles vão cortar aqui, viu? Tem coisa no YouTube que é só você que tá no YouTube aqui que vai ver. Responda com mansidão e temor a todo aquele que perguntar a razão da esperança que há em vocês. 3,15. Obrigado. Eu estava no 5 já. 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Ou seja, prepare-se. Exatamente. Para responder a respeito disso. Porque você crê, porque você acha que não precisa mudar. Então, prepare-se para poder responder de uma maneira bem correta. E preparem-se para a próxima pergunta, porque o programa de hoje, com essa aqui, acabou. Vamos agora com o Brandon. Ele perguntou o seguinte: o que significa o silêncio de Deus? Ele realmente parou de falar com o povo entre o Antigo e o Novo Testamento? Interessante. Essa é muito boa. Essa é boa. E a gente tem que... não tem texto bíblico que fala sobre o silêncio de Deus. A gente vai abrir na folha em branco aqui. Exatamente. Não, o que tem que... Se você tem... Mas sim, Deus não Brandon, deixou... Não, o que o Brandon tem que saber é o seguinte, que aquela página em branco que tem lá, eu estou aqui, exatamente, você está vendo aqui, acabou Malaquias e não começou Mateus ainda. Para você escrever alguma coisa ali, tá? Por isso que ele ficou quieto. E tinha algumas edições, né, algumas impressões, que vinham com 4 páginas em branco. Tudo em branco para você. Uma para cada 100 anos. Já pensou? Porque são 400 séculos, anos exatamente. Entre Malaquias e Mateus. Exatamente. Se a gente for pegar a Bíblia católica, tem coisa escrita nesses 4, mas nós da tradição evangélica entendemos que os livros inspirados por Deus vão até Malaquias. Isso, exatamente. Então, os outros, a Igreja Católica entende, nós não consideramos esses livros como inspirados. Eles são importantes historicamente, mas não são inspirados. Isso. Inclusive, foi bom você ter colocado isso, porque na Bíblia hebraica, que é a escritura hebraica, que para nós é o Antigo Testamento, nós temos o quê? Somente esses livros. Isso. São 39 livros, somente isso aí. Aí o Novo Testamento, que infelizmente os judeus não aceitam, são os 27 livros. Mas toda a Bíblia só com 39. Agora, esses livros que a gente chama de apócrifos, porque não foram inspirados, esses então são feitos muitas vezes durante esse tempo. Agora, o que eu queria falar com relação a esse silêncio é uma coisa que a gente precisa pensar realmente. Quando a gente vê a história um pouquinho rápida, eu vou tentar ser rápido, hein? Porque essa é longa. A história do povo de Israel, você lembra que era um povo só, nascidos de Jacó, que se tornou Israel, as 12 tribos, depois foram para... Na verdade, quem entrou em Jerusalém, na terra da Palestina, foi as tribos, né? E ali é que eles se dividiram, quando a época do reinado, então se dividiram sob Salomão, que Salomão não soube fazer a coisa direito, e aí 2 tribos, ou 2 tribos e meia, ou 2 tribos foram para o sul, que é o reino de Judá, e depois, infelizmente, as 10 tribos ou 9 tribos, reino do norte. Muito bem. O que aconteceu? Nós tivemos um programa agora atrás, que eu li aquele texto de Jeremias, quando Deus está reclamando do povo. Me abandonaram e cavaram cisternas que não têm água pura. Ponto. Qual foi a disciplina? Deus deixou a Assíria acabar com Israel, que é o reino do norte. 722 a.C., acabou com o reino do norte. Muito bem. Muito bem, não. Que pena. Sim, lamento. Aí, mais 130 e poucos anos, 586, deu... E é interessante, André,
é que Deus chama esses caras, né? Os imperadores. Deus dá ordem para esses imperadores, para mostrar o quê? Quem manda no mundo é Deus. E aí chama o quê? Nabucodonosor entra na Babilônia e tal. Blá. E aí, passados 70 anos, Deus chama... Lembra que nós falamos outro dia? Chama Ciro, meu pastor, eu te guio pela mão, para você fazer o quê? Para o povo retornar para Jerusalém. Certo, beleza? Certo. Retornou, joia. Beleza, Esdras, Neemias, etc e tal. Ageu, Zacarias. E aí, o que acontece? O povo começa a viver uma vida fajuta, uma vida incorreta. E aí, Deus levanta Malaquias. E Malaquias fala o seguinte: vocês estão oferecendo para Deus aquilo que vocês não ofereceriam para um governador seu. Animais todos já arrebentados, deformados e tudo. Bom, já que vai morrer, eu vou levar isso aqui lá para o templo mesmo. Aí Deus fala, seria bom que alguém fechasse as portas do templo. Então, o povo, apesar da disciplina, o povo não se converteu, não voltou para o Senhor. O que acontece? Deus para de falar. Então, mas esse para de falar, ele é um para de falar assim, não teve mais escritura inspirada? Ou parou de ter profecia, cessou a profecia? Eu creio exatamente nisso. Não teve profecia. Deus não falou mais através dos profetas. O último profeta que ele falou audivelmente com o profeta, depois transmitiu para o povo, foi Malaquias. Ok. Depois de Malaquias, tem um outro profeta. Mas só que ele aparece nas páginas do Novo Testamento. João Batista. João Batista. Antes de Jesus, antes exatamente. Agora, da graça. Não é que Deus perdeu o contato com Israel. Não, se a gente lê a história, a gente vê o que aconteceu durante aqueles 400 anos. Mas não houve mais uma palavra direta de Deus chamando o povo para si outra vez. O que a gente tem, né, quando a gente lê Macabeus, o relato histórico de Macabeus, principalmente, nos dá alguns detalhes de milagres que aconteceram, né? E há ali palavras de encorajamento. Sim. Então, assim, é óbvio que eu creio que não, também concordo que não houve palavra inspirada, exatamente, né, para nós hoje. Mas Deus não deixou de atuar. Não. Quer dizer, pensa que assim, a revolta dos Macabeus, acompanhe, entenda um pouco sobre a revolta dos Macabeus. O reino de Israel, quer dizer, Judá, tinha sido, não conseguia se tornar um reino independente e lutou contra um dos maiores impérios da época, que era o de Antíoco Epifânio, de onde vem a cidade de Antioquia, né? O nome da cidade de Antioquia. Isso. Então, era realmente ali Davi contra Golias. Era um reino muito fraco e pequeno e que venceu e se tornou independente. E só volta depois a se tornar um reino fantoche de Roma, um pouco antes da vinda de Jesus. Isso. Então, Deus deixou de atuar? Não, Deus sempre atua. Sempre atua, sem dúvida. Deus deixou de trazer encorajamento para o povo? Não. Ele sempre trouxe, sempre traz. Agora, Deus deixou de haver produção de palavra inspirada? Nós... evangélicos entendemos que sim. Né? Parou em Malaquias. Exatamente. E aí depois volta com João Batista. Não, exatamente isso aí. Esse tempo que ele fica em silêncio, vamos dizer assim, mas atuando, né, como você bem frisou, é importante a gente lembrar que Deus continuou cuidando de todo o detalhe, mas... não houve mais uma palavra inspirada. A inspirada aconteceu com João Batista, depois de Malaquias. Olha, o reino está chegando, arrependam-se, né? Raça de víboras e tal. Então, era Deus falando diretamente com o povo voltando. Se quiser olhar, olha para Mateus 3, que é a palavra de Malaquias. Sim, a gente pode... Palavra de João Batista. Sim, tá? É que eu lembrei, até foi citado também... Hebreus, porque a partir disso eu queria... Hebreus 1, né? Hebreus 1, exato. Legal, é isso mesmo. mesmo. Hebreus 1 fala sobre... Fala, Renata, enquanto eu abro aqui. Tá bom.
como Deus tinha usado muitos profetas para falar sobre o Filho, eu quero até aproveitar e ler aqui Isaías 62, com respeito a Sião, não poderei me calar, com respeito a Jerusalém, não vou controlar a língua, até que a sua justiça resplandeça como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha. As nações verão a sua glória, os líderes mundiais admirarão a sua glória, tudo apontando para Jesus, né? Isso, exatamente. E Deus falou e usou muitos profetas para falar o que viria. E aí, Tamir, quando a gente tem aquela página em branco que a gente está mencionando aqui, que Deus não deixou de atuar, mas houve esses silêncios, eu sei que você faz uma fermata, que é uma parada, né? Sim. Seria uma grande pausa, um pá, que nem a gente tem na música, para a coisa mais bonita que vem a seguir, para preparar o povo para o que de mais especial vem? Sim. Agora... Fala. Não, é que ao mesmo tempo que sim, houve esse silêncio, ao mesmo tempo não, porque eles já tinham a escritura com eles. Não, eles já estava escrito. Sim. Então, assim, não havia nada novo, porque tudo que precisava ser dito havia sido dito. Por isso que Hebreus 1 fala, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Exatamente. Mas nestes últimos dias, falamos por meio do Filho. Agora sim. Então mas eu digo nesse aguardar a salvação, sobre já saber, aquilo já estar aqui, mas tem um tempo que a gente aguarda, que nem agora a gente está aguardando para Jesus voltar. Você falou tudo, Renato. Eu ia puxar nisso, Itamir, porque também hoje a gente não tem mais produção de palavra inspirada. Não tem. Já está tudo aqui. Já tive tudo aqui. Então, a palavra que poderíamos usar ali, que eu sei que todo mundo vai gostar agora, é a palavra plenitude. Quer dizer, na hora certa, Deus falou, peraí, agora vocês já ouviram, estava tudo lá no Antigo Testamento, vocês sabem o que eu prometi, a nova aliança e tudo mais, então agora não querem obedecer? Vou deixar um pouquinho de sinal para vocês começarem a pensar. Isso. Daqui a pouco vocês vão ter. E aí, Isaías 62 vem e ó... E aí é fermata. Muito legal essa sua figura. Fermata para algo mais bonito. Exatamente. Mas agora a gente também vai cessar. Espero que tenha sido suficiente de hoje. A gente vai ficar em silêncio, porque o programa terminou. Se você quiser mais, você manda mais perguntas. Porque o de hoje fica por aqui, né? André e Tamir, muito bom estar com vocês e com os nossos ouvintes. Vamos dizer por onde as pessoas podem mandar perguntas, Renata? Sim. Então, pelo WhatsApp. 11 974 181 456. Se você está assistindo a gente, manda pelo chat também. Deixa aí o seu recado. Não esquece de deixar o seu nome. Caso não seja identificado, também coloca isso, por favor, para a gente, claro. Mas não deixa de mandar pergunta. É isso aí. Então, muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado mais uma vez e nós queremos estar aqui à sua disposição. Mande perguntas, porque a gente vai fazer exatamente o que você viu. Nós estamos procurando na Bíblia. A resposta é entendendo a Bíblia. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização Transmundial.